salve rapaziada, eu sou o Lost Clan, mas que é bem-vindo mais um personagem de Naruto! Meu Deus do céu. E antes de qualquer coisa, eu vou apresentar meu jogador, dessa vez primeiro de tudo, da direita pra esquerda, Izumi Kenshin, interpretado pelo Skyler. Salve, salve! Ryu Kira, interpretado por um ser misterioso. Oi. Asahi Himitsu, interpretado pelo Kawan. Oi. Imaku e Okami, ambos interpretados pelo Pedro. Alô? Olá? E, por último, mas não menos importante, eu quase falei Rock Alefo. Kaoru Dobutsu, interpretado pelo amor da minha vida. Fala, galera. Sou eu. E, primeiro de tudo, um aviso bastante importante, cada vez mais eu tenho interagido mais com a nossa comunidade do Discord, fazendo perguntas pra eles. A última pergunta foi se eu deveria colocar os nossos dados, eu também rolar os dados em aberto aqui no chat aqui do lado, e a resposta foi não. Se você discorda disso, você deveria estar no nosso servidor do Discord. Se você assiste a gente e não tá no nosso servidor do Discord, você tá perdendo a chance de participar desse RPG de 1001 formas que a gente vai aos poucos adicionando no servidor do Discord. Então, faça sua voz ser ouvida e cada vez mais a gente vai abrir novas votações, novas ideias. Eu vou tendo umas ideias meio malucas, eu jogo lá, nem todas viram verdade, mas pelo menos eu consigo ouvir as opiniões da nossa comunidade maravilhosa conforme as coisas que eu vou pensando. Mais uma vez, muito obrigado pra todos vocês por todo o apoio que vocês têm mostrado pra essa e pra todas as nossas outras séries. E nunca se esqueça, eu acho que eu deveria falar isso mais vezes, mas curta os vídeos se você gosta do vídeo, não curta, o gostei negativo. Se você não gosta do vídeo, comente sobre as coisas que aconteceram e interage com a gente de alguma forma. E caso você ainda não seja inscrito por algum milagre do destino, e esse é seu primeiro episódio, eu não sei porque você começou no episódio 6, mas inscreva-se, volta pro episódio 1 e abraça essa jornada maravilhosa. E mais importante, seja feliz. E comenta aqui embaixo, Skyler Mestre One Piece, pra gente... só pra testar um negócio. Enfim. Mais um anúncio bastante importante. Esse mês é um mês bastante especial. Mas... vocês ainda não sabem por quê. Eu sei? Sei lá, porra. Talvez você saiba, mas você é meio... você deveria saber, mas você é meio perdidinho, então... Então, a pergunta era essa. Eu deveria saber? Deveria. Deveria, mano. Tá bom. Enfim, isso dito. Isso, Desculpa! isso dito. Asahi. Oh, peraí, que eu acabei de perceber que eu esqueci uma coisa. Bom, pelo menos eu não demorei muito pra perceber. Antes da gente começar de verdade, eu preciso fazer um bagulho que eu fui meio... famoso mongay. É meu, que eu tô mutado. Enquanto isso, deixa eu responder a pergunta do Pedro da Katsuki. Léo, tem como ter um crossover entre RPG de One Piece e Naruto? Tem, a gente tá planejando um crossover entre todos os nossos RPGs futuramente. Nossa senhora. Eu já falei isso com vocês, eu achei que vocês sabiam. Falou, mas eu falei a mesma coisa, eu vou repetir. Mas a gente tá esperando a gente ter uns 4 ou 5 RPGs correntes diferentes pra gente fazer um crossover entre todos eles. Não só sobre Naruto e One Piece. Mas, naturalmente, né? Naruto e One Piece vão ser os pontos centrais dessa história toda. Uhum. The Big Two. Independente dos independentes, né, família? Tá aqui. Cadê o Cauã? Ele falou um segundo e ele sumiu, mano. Caramba. Um longo segundo, hein, bicho.
Ah, o Cauã voltou. Voltei. Que bom. Tô terminando aqui, peraí. Ah, é que eu fiz uma besteirinha. Cadê meu caderno pra anotar a minha besteirinha? Ah, pronto. Agora pra quem tá ao vivo vai acontecer um bagulho meio diferente. Mas eu prometo que é temporário. Não entre em pânico. Pronto. Esse sou eu, o streamer que faz de tudo pra perder a retenção de público. Pra ver quem é fiel mesmo. Pronto, agora sim. Agora estamos na estica. Tá. Cadê? Nice. Eu dei a minha caneta pra Isabela fazer um labirinto de tartaruga e agora acabou. Pronto. Achei a outra. Tá. Agora sim, vamos começar de verdade. Asahi. Yes. Já se fazem algumas horas. Desde que você e a Kaoru, não só você, foram pegos pela Dama de Ferro. Até agora esse é o único nome que você conhece ela. E o pai dela, aparente pai, Crow, e jogados em alguma espécie de calabouço. Vocês dois não saberiam dizer como vocês foram parar aí. Afinal de contas, vocês estavam desacordados na maior parte do caminho. Algumas pancadas na cabeça de um dos ninjas mais poderosos do país do ferro fizeram esses genins terem uma viagem só de ida pra um caminho de muita dor. Vocês acordaram e desacordaram numa piscina do seu próprio sangue e medo durante a noite. Mas agora, com os pequenos raios da manhã que chegam nessa espécie de calabouço por algumas frestas na única minúscula janela que tem no topo de um desses... no topo de um canto dessa cela, vocês começam a voltar-se e acordar um pouco mais. E com isso, vocês sentem, primeiramente, é claro, a dor no rosto, onde as pancadas foram entregues, no corpo. Parece que vocês foram, assim, atropelados, acompanhados da pior noite de sono da vida de vocês. Tudo dói, pelo menos um pouco, e o que dói mais, dói muito. É uma sala relativamente pequena. Seria uma cela grande bastante para 4 pessoas, assim. Ela tem 2 beliches, ou pelo menos algo próximos a beliches, né? 2 arremedos de madeira, um em cima do outro com feno. Uma porção de pedras, um balde com água e um balde vazio, muito provavelmente para você depositar a água depois que ela terminasse o trabalho dela no seu corpo. Um chão de terra batida, misturado com uma mistura um pouco nojenta de rejeitos humanos e algo que parece ser matéria orgânica em decomposição. E paredes de pedra que fazem com que o ambiente que seria frio agora se torne congelante. E vocês dois compartilham a cela. Asahi e Kaoru. E não muito tempo depois de vocês acordarem, vocês conseguem ouvir passos indo na direção da cela de vocês. Passos leves, que são acompanhados de um balançar metálico de um molho de chaves.
E depois de algum tempo, vocês conseguem ver se formando a figura daquela que é a aparente responsável pela prisão de vocês. A Dama de Ferro. Agora ela usa roupas diferentes daquela que você encontrou ela nas neves. Ela usa uma espécie de roupa tradicional, um vestido longo com uma porção de... como se fosse um vestido tradicional com uma porção de aparelhagens ou mudanças pro frio, sabe? Alguns pedaços são cobertos de pelo, outros de lã, fazendo com que o corpo todo dele seja mais aquecido. Ela... Vestido tradicional tipo yukata, é isso? Isso. Ah, eu acho que o nome disso em japonês é obi. É yukata pro inverno, alguma coisa assim. Não faço ideia. Eu pesquisei yukata de inverno e apareceu um link da Shopee, eu não vou pesquisar mais do que isso. Enfim, ela chega até a frente e ainda com aquele cheiro que não saiu da memória do Asahi, ela parece trazer um cesto nas mãos e depois de um tempo ela destranca a porta e abre, entrando na cela com vocês. Ela tranca a porta atrás dela e coloca o cesto entre vocês, no espaço entre os dois beliches. Ali dentro vocês conseguem ver uma porção relativamente pequena com 3 ou 4 pães, um arremedo de carne seca e o que parece ser algumas frutas ressecadas, feitas para durar o inverno. Além disso, 2 xícaras parecem ter algum tipo de chá, ou pelo menos água quente. E ela coloca isso no centro da cela de vocês e fala: aqui, vocês devem estar com fome e com frio. Eu não vou me mexer pra fazer nada não, bicho. Não confio nessa mulher. Vou pegar a comida dela, não. Ela coloca isso no centro, ela olha pra você, vê que você tá um pouco receosa e ela olha pro Asahi, esperando que ele falasse alguma coisa. Posso nada. Ela Quieto. respira fundo e fala: eu imagino que vocês estejam aborrecidos. E eu entendo. Ela levanta o olhar e olha pra você, Asahi. Os olhos dela vermelhos, de um vermelho sangue. E ela fala simplesmente: não foi nada planejado. Eu realmente pensava em fugir. É. Bom, ela abre um sorriso e fala: espero que algum dia vocês possam me perdoar. Ou não. Vocês provavelmente não vão durar muito mais tempo. Uma pena. E ela parece ser sincera no que ela fala. E ela continua falando: como? Vocês não vão querer morrer de inanição. Acreditem, eu sou a maior aliada de vocês aqui. Será que é? Eu entendo que vocês não querem
falar muito. Ahn, eu sou a última pessoa que pode reclamar disso. Ah, Sim, e tem que a gente falar, mas você ela entregou a gente. abaixa a cabeça um pouco e fala: Sim, eu entreguei. Ah, bom, meu nome é Aka. E ela estende a mão pra ninguém em particular, sabe? Só pro centro da cela entre vocês dois. E fala: Desculpa. E ela olha pro chão quando ela fala, como se ela tivesse medo de olhar nos olhos de vocês. Não, acho que parece que. O que você Não teme? parece que você se arrepende. Desculpa, Cauã, pode falar. Toda vez que eu falo, Não, eu te relaxa. corto, porra. Só falei o que você teme. Ela Quais são os seus motivos? vira o rosto e quando ela vira o rosto é evidente, não é difícil que você perceba que uma parte significativa do rosto dela tá completamente queimado. O olho esquerdo dela só continua aberto e funcionando por algum tipo de milagre, de verdade. E vocês conseguem ver agora com essas roupas um pouco mais abertas do que as roupas que ela estava usando antes, na falta de uma palavra melhor, que as queimaduras chegam quase até a clavícula dela, sabe? E quanto mais pra baixo elas vão descendo, mais recentes elas parecem ser. Eu não queria cortar a narração, mas eu pesquisei o nome do Yukata de inverno é Furisode. Isso aí, mano. Pica. Valeu. Olha, se você nos ajudar, tem uma chance de a gente sair daqui e a gente pode te ajudar. Quando você fala sair daqui, você repara que os olhos dela, que antes estavam pregados no chão, vão até os seus olhos. Uma breve esperança e depois eles voltam a ser pregados no chão. E ela só fala: mas família é família, não é? Não. Ela vira as costas, sai de dentro da cela, tranca vocês novamente e fala: Você não Isso eu- precisa fazer isso. Isso é o que eu consegui trazer agora. Mais tarde, na troca da guarda, eu consigo voltar e trazer cobertores. Desculpa. E ela começa a caminhar pra fora. Vocês conseguem ouvir os passos dela, que quando ela chegava eram temerários, agora são rápidos, como se ela estivesse tentando fugir. A Kaoru vai parar na frente das grades e vai falar: Obrigado! Eu acho. Ela não responde, só continua andando. A gente precisa sair daqui, né? De algum jeito. Convencer ela. Vocês já se conhecem? Eu salvei ela quando ela tava provavelmente tentando fugir do pai abusivo dela, provavelmente. Eu achei que Onde você eu- tinha salvado um
Um mendigo? Não foi isso que você falou? Um mendigo? Sem teto. Mas descobri depois que ela tinha um teto. Era só uma piada. Que Ela tem um Piada. belo de um teto. Gelado. Sim. Talvez se a gente convencer ela, a gente consegue tentar mandar um sinal pro grupo. Porque eu acho que ela Eu não sei. não confia na gente, na nossa força. Por conta da força do pai dela, talvez Eu seja não. mais forte que a mais grande que a nossa. Ela realmente. Quer dizer, ela 100% tá sendo Ah, 100% o quê? abusada. Ah, Ela tá 100% sendo. Eu só dei uma pausa. 100% sendo abusada. E ela teme Ah, fugir. Isso é óbvio. sim. Com certeza. É Não que. questão. Você não acha que a gente ia botar ela em perigo se a gente pedisse pra ela fazer alguma coisa pra gente? Mas. Que custo? Ela só vai piorar as marcas no corpo dela e os ferimentos só vão piorar até uma hora que ela fica doente. E Bem, a a gente gente tem que pode fazer tentar alguma trazer coisa. ela de volta com a gente pra vila, eu acho. Esse é o objetivo final. Tipo, a gente só precisa pensar como a gente vai fazer. Pra mandar um sinal pra eles, que é o mais importante. O mais difícil, talvez, convencer ela e mandar o sinal. quando vocês finalmente abaixam pra pegar os pães, vocês percebem ali no meio, emaranhado, uma nota dela pra vocês. Escrito simplesmente: eles sabem. Aguardem 24 horas. Mano, sabem o que, velho? Tô perguntando como player, a Kaoru provavelmente sabe. Ela é Não, mais não, não, não. inteligente que eu. Não, eles sabem caso do nosso grupo. E Ah, com isso, a gente vai pra eles. Que sabem. E elas. Opa. Os caras legais. O resto. O grupo que sabe. Sabe do que, mano? Não sei. Óbvio que você não sabe, né, Pedro? É, porque eu sou burro, né? Era isso que você ia falar? É isso mesmo. Que bom. Tava preparado dessa vez. Não ia dar tanto. Enfim. A luta já faz mais de uma noite. Vocês já tiveram tempo pra descansar, colocar a maior parte das suas feridas e exaustão em dia. E na manhã seguinte, enquanto vocês esperavam os seus colegas que deveriam ter chego há algumas horas atrás, no lugar deles chega só um pássaro com uma mensagem amarrada na perna. Vocês leem e ali diz simplesmente: os dois foram capturados. Fala um vilarejo em específico, vocês deduzem que seja onde eles estão. E logo depois diz: vocês têm 24 horas. Não demorem. Ai, que piada. Qual que é o estado que tá Tá sem ceia, eu perguntei isso. Ela tá ferida ainda. Entre todos vocês, ela foi quem
mas se machucou e enfrentou de longe o alvo mais poderoso. Ela tá... Uhum. já consegue andar, mas ela tava, sabe, de... bengala. De muleta. É, então, Ela tá com a gente quando tirou isso? ela tá sim. Ah, perfeito. Ela termina de ler a mensagem, levanta o olhar e fala: bom, alguns problemas se resolvem sozinhos, não é? Como assim? Ela enrola o papel e guarda e fala: eu tava debatendo se a gente ia embora ou se metia nisso. Agora a gente tá metido nisso. Então, Eu qual é o plano? olho pra ela, tem certeza disso? Ela se levanta e aponta com a bengala dela pra você e fala: essa vai ser uma lição importante pra você, Izumi. A missão já foi concluída. Nós já fizemos a nossa parte. Inclusive, nós já recebemos o nosso pagamento. Nada disso vale a pena se os nossos colegas não vierem com a gente. Então você matar todo mundo aqui? Essa é a responsabilidade? Não. Não era. Acabou de se tornar. Não é como, Já a pode gente, estar mortos, pode ser só uma armadilha imbecil. não é como se a gente Pra que tivesse arriscar mais outras vidas? filho da puta! Eu imagino que o Imaco realmente tenha falado isso, né? Ele realmente foi Sim. Ele Não. falou, mano. Ele falou. É. E agora ele tá só encarando isso. Ele não vai falar mais nada. E ela, O e ela Rio fala tá encarando simplesmente: o Izumi também um pouco. é tolo. E provavelmente a sua cabeça pragmática seria excelente se você fosse um general. A questão é que o general aqui sou eu e eu vou ser tola e pouco pragmática. É bom ir se acostumando. O Kami já mandou um toma. Toma. Filha da puta. Ela se levanta e fica de pé, e agora ela abre a porta e fala: somos poucos na Vila das Cachoeiras. Nunca se esqueça disso. Exatamente por isso não podemos matar mais ninguém, além dos dois. Então é isso aí, a missão já acabou, não? Izumi? Não. Você mesmo falou, a missão acabou. A missão que foi dada quando a gente chegou aqui, sim. Eu tô dando uma nova missão pra você. Você vai correr? Eu só encaro ela, claramente. Deixa esse cara aí, Sensei. Vamos embora. Ela olha pra você e fala: você tem 2 ouvidos e só uma boca. Isso quer dizer que você deveria escutar antes de começar a falar. A gente tem algo que raramente a gente vai ter. Tempo. É pouco, mas é tempo. Eu gostaria que vocês viessem comigo. Se eu sou sensei, eu acho que eu deveria ensinar alguma coisa de tempos em tempos, né? Ela fala enquanto vai saindo da cabana. Já temos menos tempo do que 24 horas. E... Desculpa, pode falar. O Rio tá um pouco. Parece um pouco mais irritado do que o normal. Na verdade, normalmente ele não parece irritado, ele parece. Só foda-se. Agora ele parece estar. Pegou Parece raiva, né, velho? Não, parece que alguma coisa tá incomodando ele. Não, e não é o Izumi, nesse caso. Né? Ah, ok, já- Tá olhando pra mim Impressionantemente de não, novo? mano. Mais um? Não, nesse caso, Tem como perceber isso olhando pra ele? cara, tem um pouco. Tipo, Tem, se você olha você. pra ele tá com carinha de bulldog, sabe, meu bravo? Ele não tá assim normalmente. Não, ele tá tipo.
Tipo, você vê que ele parece que ele tá meio desatento. Ele tá fazendo biquinho. Ah, mano, eu não ia prestar atenção nisso, eu não ia perceber. Porque você tá mais desatento que ele. É... Eu não tava prestando atenção nisso, né? Ah, Enfim. Depois de algum tempo, não muito, só o bastante pra que vocês saiam de perto do chalé, vocês se veem no meio de uma porção desses pinheiros, em um pedaço um pouco mais recluso da floresta. E a sensei de vocês fala simplesmente: sentem-se. Contem isso como uma lição. E Eu vou ficar de pé no meu canto. ela olha pra você, Izumi, e fala: sentem-se e contem isso como uma lição. Eu sento. Muito bem. E ela fala: primeiro de tudo, silêncio. Ela diz enquanto ela se senta, coloca as duas mãos próximas ao umbigo, como se fosse numa pose de meditação, com todos os dedos entrelaçados. Respira fundo. Fecha os olhos. E não faz nada. Alguns segundos vão se passando. Rapidamente, o cabelo dela tá lotado de neve. E ela continua sem mover um único músculo. E depois de quase um minuto de silêncio, ela abre os olhos. E vocês veem algo diferente. Os olhos dela estão efetivamente diferentes. Eles normalmente são né, olhos como uma pessoa normal, só que agora eles estão completamente redondos, amarelos, com uma pupila igualmente redonda no centro, tais quais os olhos de uma coruja. As sobrancelhas dela parecem mais levantadas do que o normal, e ao redor dos olhos existe uma coloração branca, como se fosse tinta branca mesmo, onde os olhos normalmente ficariam. Além disso, o nariz dela parece um pouco maior e um pouco mais curvado do que ele normalmente é, e o cabelo parece mudar levemente, um penteado um pouco mais... antes se parecia um ninho de pássaros, agora parece o pássaro em si. E ela se levanta e fala: nós, da Vila Cachoeira, somos mais acostumados do que qualquer outro ninja quanto ao chakra de natureza. A maior parte das outras vilas faz questão de estudar o chakra presente dentro de si. Nós somos uma das poucas que observa o lado de fora. Isso, por outro lado, é o ápice do que o chakra de natureza consegue fazer. Chamam de modo sábio. E ela se vira e coloca uma das mãos em um desses pinheiros milenares e tira ele do chão, algo que deve pesar pelo menos meia tonelada, com uma facilidade, como se ela levantasse um graveto. E ela diz: quando nós usamos esse tipo de habilidade, todos os nossos limites vão muito além de qualquer coisa. A única questão é que eu, particularmente,
Preciso de 1 minuto completamente parado. O que significa que... Bom... Não é exatamente útil na maior parte dos combates. Sem uma equipe de apoio seguro bastante. Todos têm a capacidade de alguma forma de interação com o chakra da natureza. Faz parte de todos nós. Mas ao meu entendimento, um de nós tem um pouco mais de proximidade com isso do que os outros dois. E os olhos dela vão imediatamente pro Izumi. Evocações, né? É do meu conhecimento que você faz jutsus de invocações. Por mais que nunca tenha mostrado isso, a pesquisa que eu fiz sobre vocês antes foi bastante completa. E ela abre um sorriso e fala: eu peço até desculpas pra vocês dois. 3. Ela fala, olhando pro Okami. Bom mesmo. Não vai ser uma lição pra todos. E eu peço desculpas pra mim mesmo, porque infelizmente a lição vai ter que ser pro meu aluno mais teimoso. Vocês dois estão livres pra fazer o que preferirem. E o Okami? 3. Hum. Ah, Vamos nessa então. eu sugiro que treinem. Garantam que vocês estejam afiados. Tá bom. Eu olho pra eles, analisando um pouquinho. Eu vou pegar uma caderninha, eu vou anotar uma coisa numa página, arrancar e jogar neles. É tipo a massa jogando na cabeça do Imako. Eu posso tentar pegar no reflexo e Não tacar foi de com volta? força, você pode. Tá, então acho que não vai ser difícil. Eu vou pegar e tacar na cabeça dele. Tem isso aqui, pelo menos. Deve ajudar bastante. Você abre e você vê tipo um tutorialzinho de como fazer... O Exame já leu em livro, só que ele não faz, que ele nunca pegou pra treinar, não teve tempo. Uhum. É escalada de árvore. Escalada de árvore. Uhum. O Imako pega isso e pensa: essa é a coisa mais fácil do mundo, que coisa idiota. E taca no Imako. Bom, No- você não sabe fazer, Izumi. então... Não, eu não tenho que saber fazer pra achar que eu sei fazer. Achar fácil, é. Entendeu? Enfim. Uma vez que os 3 abandonam e resta apenas Yu e Izumi, ela olha pra você e fala: eu vou te ensinar uma técnica que me demoraram 4 ou 5 anos pra aperfeiçoar. Você tem 24 horas. Faça ela valer. E ela coloca as mãos dela no chão com um pouco de sangue e com certa facilidade invoca 2 corujas. Altas e fortes. Cada uma delas tem uns 2,5 metros e ficam atrás dela. E ela diz simplesmente: invocação dupla. Ao que eu entendo, até o presente momento você só é capaz de invocar uma única criatura por vez. Quando mais? Eu desenvolvi uma forma de deixar tudo isso um pouco mais fácil. Só tem um pequeno problema, Sensei.
Hum, Eu não tenho clã e outras coisas, então o problema é chakra mesmo. Eu invoco um e acaba tudo. Izumi. Eu falei e você não ouviu. 2 ouvidos, uma boca, lembra? Só suspiro ali pra ela. Essa técnica é particularmente importante porque eu desenvolvi ela quando eu também não sabia usar o meu chakra bem o bastante para aquele serviço. Entenda isso como um atalho, de certa forma. E ela demonstra os selos de uma técnica de invocação especial. Você não sabe ela, evidentemente. Você vai ter que treinar essas 24 horas e talvez você aprenda, talvez não. Mas essa é uma técnica de invocação 2 por 1, se assim for dizer. Você só vai conseguir invocar uma criatura Rank E e Rank D até o nível 5. Do nível 5 ao nível 10, você pode invocar uma Rank C e uma Rank D. E do nível 10 ao nível 15, você pode ou invocar 3 criaturas, Rank E, Rank D e Rank C, ou Rank B e Rank C. Mas a ideia dela é essencialmente 2 pelo preço de 1. Ao invés de você pagar o custo normal de uma invocação, você soma o custo das 2 invocações e divide por 2. Ok. Ou seja, pra invocar uma criatura de rank D, você acabaria pagando até menos. Porque você usaria a criatura de rank E junto. Entendi. Quer pra baixo ou pra cima? Oi? Pra baixo ou pra cima que é nula? Pra cima. Beleza. Enfim. E ela mostra a técnica, mostra os selos, estende a mão, cruza os braços e fala: sua vez. Eu tento fazer. Ok. Rola. Inteligência, né? Isso. Soma ninjutsu? Pode somar. Gritei. Ok. Você respira fundo, revê os selos na sua cabeça, faz eles com certa... como é que eu posso dizer? Thoroughly. Você faz questão que você faça cada um deles, cada um dos movimentos, extraindo de cada um deles o chakra necessário. E você coloca as mãos contra o chão. E só um segundo. Mano, eu tô reagindo mutada! Desculpa, dei uma espirrada aqui. Sorry. Você coloca as mãos no chão e invoca 2 pequenos passarinhos. Um deles, um filhote, provavelmente não muito maior do que uma criatura capaz de voar. E o outro, um passarinho pequeno, piante, mas ainda um pássaro. Ela, quando você faz isso, ela dá um passo pra trás, levanta o olhar e fala: talvez você tenha uma chance. Porra. Me ajuda bastante. Izumi, eu, ao longo da minha vida, percebi que tem 2 tipos de coisas que auxiliam muito com o treino: privação e sofrimento. Aqui tá frio bastante, e você só vai poder entrar pra se esquentar e se alimentar quando eu ver 2 pássaros de verdade junto com você. Tá bom? Entendido. Ela sorri, caminha até você, faz um carinho na sua cabeça e fala: eu tenho certeza que você consegue. Você é tão fofinho quando você tá bravo. Eu tô com um poker face, pô. E ela fala: olha ele todo mal encarado.
Boa sorte. Tô tentando. Ela vira as costas e começa a caminhar pra longe e fala: a vida dos seus colegas depende disso. Pô, sem pressão, família. E ela deixa você sozinho. A nevasca caindo sobre você. E caminha pra longe. Fala com o Imako, mano. Ok. Fala aí. Eu vou olhar pra ele. E. Pô, eu tô, tipo, olhando pra frente, aí eu dou uma olhada assim, tá ligado? Tanto de olho pra ele. Daí eu respiro fundo. Imako. Você só acordou depois que a luta tinha acabado ontem, né? Por quê? Como você se sentiria sabendo que a vida de alguém tá nas suas mãos? Eu sei lá. Por que você tá me perguntando isso? Tipo, ele olha pra baixo, assim, é como se ele visse. Se vocês quiserem ter um negócio mais espiritual, é como se ele visse as roupas dele manchadas de sangue, de novo. Enquanto você Nossa. tá olhando para suas roupas, Sim. o Kami chega perto assim e me pergunta: tem alguma vida nas suas mãos? Talvez tivesse. Eu. Desculpa, foi uma coisa estranha de se perguntar. Relaxa. A gente tá aqui pra treinar e ter certeza de que, caso isso aconteça, a gente vai estar pronto. E eu sigo andando. Eu continuo andando com mais perguntas do que respostas. E não muito tempo depois, Rio, enquanto você vai andando com mais perguntas do que respostas, alguém para no seu caminho. Você quase não percebe ele com a cabeça atribulada. Mas não tem dúvida, é o pequeno Tsuma. Pequeno nem tanto, né? Um garoto de... Ele tem quase a idade de vocês, na verdade, ele é só um pouco mais novo. Ele é magrinho e pequenininho. É, exato, é que ele é desnutrido. Eu olho pra ele assim. Ele olha pra cima, olhando pra você, e fala: você foi forte ontem. As pessoas por aqui, elas não são fortes que nem você. Elas não têm o que é preciso. Você tem. Eu não fui forte bastante. Algumas pessoas precisam ser fortes para que outras possam viver no conforto. Exatamente. Aqui tá cheio de gente fraca. Eu quero ser a pessoa forte. Você é um ninja, não é? Sim. Então me faça um ninja. Não sei se é algo que... Ninjas aceitam missões, não aceitam? Ele coloca as mãos nos bolsos e tira, sei lá, em dinheiro de verdade seria algo como 5 ou 10 reais. E ele fala: aqui, uma missão pra você. Eu olho pra ele, eu, tipo, empurro a mão dele com dinheiro, tá ligado? E falo: você não precisa de alguém pra ensinar você a ser forte. Você só precisa
lutar por aquilo que você acredita que importa. A força no seu corpo vai vir com o tempo. Treino, diligência, isso qualquer pessoa pode atingir. Agora, força de verdade para se levantar frente ao perigo, isso é algo que só o momento vai mostrar para você. E ele te encara assim, ele não piscou por um segundo quando você falava tudo isso. Com um olhar decidido. E eu falo, coma, cresça, treine, e na hora de proteger alguém, não hesite. Não é sobre tirar uma vida, ou sobre derrotar inimigos poderosos. É sobre proteger alguém. Ele abre um sorriso largo e fala: algum dia eu vou te proteger. E a gente vai lutar lado a lado. Não você salvando a gente. Você vai respeitar, me respeitar. Como alguém à altura. Ok, parceiro. E eu dou uma esfregada, esfrego o cabelo dele. Você esfrega o cabelo dele e ele fala: essa é a última vez que você faz isso. Vai aproveitando. Bota as mãos no bolso. Tá. Bom, eu começaria treinando resistência. Se eu fosse você. Só uma dica. Quando vocês forem lutar contra o Crow, O que foi? quando vocês forem lutar contra o Crow, eu vou ajudar. E ele sai andando. Ia falar pra ele não botar a vida dele em risco, mas acho que o garoto entendeu, tá ligado? Uhum. Ele tem essa noção. Ele acha que ele tem essa noção. Ele pelo menos espera. E com isso... Imako? Como Sim. você passa esse tempo? Eu tento treinar pra escalar a árvore. Ok. Com chakra. Eu vou precisar que você Eu- role um D20 Eu mais e- inteligência pra você e um pro Khan. Eu ia falar isso. Tá. Vamos ver quem se sai melhor nessa brincadeira. Boa sorte. Fichas. Aqui. E pode Tá. adicionar bônus de ninjutsu caso algum deles tenha. Tem. Os dois tem. Tá. É mais um. Tipo, se tiver mais um em ninjutsu, é mais um no dano? Isso. Tá, menos 5 de inteligência. Os dois é muito burro, caralho. 2d20 menos 5 de inteligência. Mais um. Menos 4. É menos 4 pros dois. Chama! Oh! 14. Tem um aí que foi bem, mano. Acho que o Imako. 14 e 7. Não foi péssimo nenhum dos dois, na verdade. Ah, Considerando que mano. tem menos 4. Porra, mano. As dificuldades não são tão difíceis, não. São assim. Enfim, vocês dois, como vocês, ou pelo menos o Imako, por uma mistura de ego, orgulho e burrice, que só o Imako faria, jogaram fora ou devolveram o papel achando que seria fácil demais, vocês têm que ir basicamente por memória. O Okami faz algumas vezes, mas tipicamente sem estamina, como ele costuma ser, ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e depois de algum tempo parece que ele não tá nada além de correndo a árvore acima, o chakra dele sendo completamente inútil.
Depois de um tempo ele fica no chão, assim, agonizando. Ah! Já você e Mako tem um pouco mais de capacidade. Nas primeiras 2 ou 3 vezes você não traz resultado nenhum, mas na quarta você consegue dar 4 ou 5 passos, um depois do outro, e o último é com força demais, fazendo com que você amasse um pedaço da árvore e caia de costas no chão. Ah! Você se vira pra ver a Sensei te observando. E ela Oi. fala: O que você achou? são poucos que teriam a coragem de dizer que é fácil demais, tentar, falhar uma porção de vezes e continuar tentando. Até eu provar pra mim mesmo que eu tava certo. Ela caminha até você, sorri e fala: se você fosse 20 anos mais novo ou 20 anos mais velho. E ela coça a cabeça dela e fala: enfim, Parece se eu fosse 20 anos mais novo, eu não existia, caralho. não, ao contrário então. Se ela fosse 20 anos mais nova e você 20 anos mais velho. Aham, sim, sim. E ela diz... Mano, a professora tá dando em cima do Imaco ou é impressão minha? E ela fala simplesmente: como sempre, você é burrinho e afobado. Você tem perdido o controle. Você tá colocando demais. Por isso, e ela aponta pra marca na árvore. Imagine isso como traçar uma agulha por um buraco. Ou o fio por uma agulha. Não tem nenhum exemplo melhor, não? Não. Tenha Tá. cultura. Tem que ser forte o bastante pra não cair, mas fraco o bastante pra não destruir tudo. Tá, eu acho que eu entendi. Okami, eu acho que métodos mais ortodoxos, como tentar e errar, devem funcionar melhor pra você. Você Obrigado. tem uma boa cabeça. E Mako, você não. Mas ela leva a mão até a bolsa dela, segura um ovo de algum animal que você não sabe qual é. E entrega ele na sua mão. O que é isso? E pense nisso como um teste. Ah, eu acho que eu. Acho que eu sei aonde isso vai dar. Você tá se afobando, correto? Uhum. Continue tentando. E daqui 1 hora, se você ainda não tiver estourado esse ovo, eu te dou um presente. Tá. Ela se abaixa e dá um beijo na sua testa. Ela puxa todo o seu cabelo pra trás, olha você nos olhos e fala: você tem um coração bom. A cabeça sempre pode aprender alguma coisa nova. O que importa é você ter o coração no lugar certo. O Mako fica olhando e não fala nada. E Com o você olhar tem. determinado. Ele volta a treinar. E ela vira as costas e fala: boa sorte, garotinho. E Valeu. Okami, eu não sei porquê, mas você me parece preguiçoso. Ele não fala nada, ele só fica olhando pra ela. Ahn, Com a máscara dele. tente algo como o Imako. Tenha 10% da energia dele. Que você Ele vai chega ficar muito olhando, né? longe. Ele vai ficar olhando pra Sensei até ela ir embora agora. Ela vai embora.
Não muito tempo Aí depois. depois- Ela só depois falou o ele que ela tinha pra continua. falar. Aí depois ele continua treinando. E... Ryu, como você passa esse tempo, então? Ryu é você, Liz. Tô dormindo. Você não entendeu o roleplay? Ah, caralho. Liz, Eu tá tô nível montada. É que não dá pra desmontar dormindo. Ai, Esperar É isso. a vez pra- Aí. Oi. Foi mal. Oi. Isso é uma coisa que me chamaram. Eu te perguntei como você passa esse tempo. Como que eu tô passando esse tempo? Essas 24 horas antes do... Mano, ela disse que a gente tem que comprar 1 minuto pra ela. Uhum. Então, eu tô fazendo quase como se fosse um treino de resistência, tá ligado? Aham. Tô tipo no frio assim, tá ligado? Tô sem camisa, levantando tronco, tá ligado? Ok. Seguinte, então. Izumi e Mako e Okami, eu preciso que vocês rolem um D20 mais inteligência mais ninjutsu. E outro personagem. Eu preciso que você role um D20 mais constituição mais taijutsu. e bora. Eu não tô nos É, melhores. agora foi. Mas era mais. É, tá bom, tá bom. O Kami melhorou, mano. Deixa eu ver. 3 e 11, pô. tá Eu não melhor. tenho Nossa, constituição, eu tenho. Mas eu tenho taijutsu. Nossa! Meu amigo! Meu. Alguém tinha que tirar um, né, mano? Alguém, né? Cadê a Rio- força de Você- vontade? você Cadê pagou a força de conta pela vontade? gente. O Ryu morreu de frio, velho. Ele vai fazer o teste de resistência, não volta. Ele não resistiu. Tá. Então vamos começar por você, Ryu. O mais fracassado entre os três. Acontece. Algum tempo passa. Não muito. E você já tá com o lábio roxo e os dentes batendo no meio da neve. E você só ouve uma voz, dessa vez uma voz um pouco mais velha, falando: levanta. Você não tá provando nada pra ninguém assim. Eu tento ver de onde essa voz tá vindo. Você vê Dr. Hanai, o cara que te contratou. Eu sou um médico há 33 anos. E ajudante de um desde que eu nasci. Eu consigo ver sinais de hipotermia quando eu vejo um. Coloco minha kimono em volta. E eu falo. Seria muito mais fácil se eu não tivesse um parasita comendo nas minhas costas. E eu, tipo, cubro. Primeiro, quando eu vejo esse cara, eu basicamente cubro as minhas costas, tá ligado? Ele olha pra você um pouco confuso e fala: você gostaria de uma consulta, é isso? Isso parece uma condição complexa. Não é o tipo de coisa que um médico conseguiria resolver. Ele coloca a mão na cabeça, respira fundo e fala: adolescentes, né? Se você insiste, tudo bem. E eu tiro assim no coisa, o kimono de novo, e eu mostro as minhas costas e escrevendo ela agora para as pessoas que não sabem. Ele tem uma tatuagem gigantesca de uma carpa com um selo no meio, nas costas. Isso, para os nossos ouvintes mais lentos, é o selo de biju dele. Uhum. Ele olha E- pra você, vira a cabeça e fala: Ryu, ele olha pra você e fala: não é a sua primeira vez no País do Ferro, é? E eu dou um sorrisinho. Você sabe a história?
Ele sorri e fala: Isso claramente não tá funcionando. Vem comigo. A gente pode tomar chá e trocar histórias. Que tal? E ele coloca a roupa de volta. Tudo bem. Mas eu não sei se eu vou ter nenhuma visão interessante. Compartilhar com alguém como você. Ryu, eu sou velho. A minha esposa mora em outra cidade. Os meus filhos morreram. E o meu neto me odeia. Tudo que eu quero é que alguém ouça as minhas histórias. Por favor, vem comigo. Ou com ele, né? Obviamente. Depois disso também. Depois dessa? Enfim. Imako e Okami. Vocês, por outro lado, usam um pouco mais de esforço. Correm, saltam e usam os seus limites ao máximo. Chegam à exaustão e dão um passo à frente. Imako, infelizmente, o ovo se quebrou. Mas, ao final do dia, quando a noite é mais fria e vocês já quase caíam sozinhos e não sentiam mais suas pernas, vocês dois conseguiram. Tendo esse treino concluído, vocês dois, e eu tenho certeza que isso vai ser mais útil pro Okami do que pro Imako, mas podem reduzir o dado de controle de chakra de vocês em 1. Ai, que Deus abençoe a gente, meu Deus do céu. Reduz em quanto? Em 1. Não em um dado. Em 1 mesmo. Sim, entendi. Ou seja, o do D9. Imako é um D10, vira um D9. E o Os dois do... são... vira um D9 pros dois. Já ajuda muito. Nossa, eu não sei nem por que eu rolei. E rolou Eu no só chat marco. errado Mas, ainda. Eu ia marcar só, que merda. É pra testar, é pra testar. Vou denunciar a mensagem do bot. Bom, com isso, o último de vocês. Izumi. Sozinho. A primeira tentativa, talvez fosse porque a Sensei tava olhando, foi muito melhor do que todas as outras que seguiram. Você invoca, e invoca, e invoca, e depois de o que parecia uma vida inteira, mas provavelmente foram 4 ou 5 horas de só invocar penas e bicos, você consegue um pequeníssimo pássaro. Você olha pra ele e repara imediatamente. Fernandinho Júnior. A sua primeiríssima invocação. Pode descrever ele? Ele é... Só um pouquinho. Ah, aqui tá. Ele é um muito filhotinho de uma águia. Uhum. Ele é totalmente branco, ele não conseguiu escurecer ainda as penas, pelo visto. Ou talvez seja da raça dele. Ele tem uma aparência um pouco de coruja, talvez um pouco mesclada, alguma coisa assim. E olhos bem brancos. Ele é bem pequenininho. Bem pequenininho quanto? Cabe na palma da mão de boa, eu diria. Minúsculo. Uhum. E ele tem... Eu vou fazer depois, pode continuar. Não, pode falar. Ele tem uma característica muito única dele. Expandindo um pouco mais a lore. Ele é a primeira águia que é alfabetizada. Ele não fala, mas ele tem o lapisinho que ele escreve as coisas. É assim que ele se comunica. Fofo. Ele aparece e ele... Você repara que ao lado dele aparece uma única pena de um outro animal que você tentou invocar. Uhum. E ele levanta o olhar pra você, vira a cabeça pra um lado, vira pro outro, e fica te encarando. Como quem tá te julgando, sabe? Eu tô, tipo, bem cansado. Eu seguro fortemente no meu cachecol. Esperando pesado. A partir de agora você vai me ajudar.
Ele aponta com a própria pata pro rosto dele, como quem diz, eu? É o que tem por hoje. Ele abaixa a cabeça, enfesado. Respira fundo, você consegue ouvir a respiração de corujinha dele. Uhum. E ele chega ao seu lado, pra tentar te ajudar. Seguinte, você pode rolar e pode adicionar um bônus de sabedoria dele, que é o único bônus positivo dele. É alguma coisa. Sim. Aqui. 21. Mas horas se passam. O Fernandinho definitivamente te ajuda, secando o seu suor com as beiradas do seu cachecol de tempos em tempos, tentando te dar algumas dicas. O conhecimento dele é pouquíssimo, mas pelo menos o apoio dele ajuda. Eu também quero, nesse meio tempo, tentar entender como é que ele funciona, tipo, pontos fortes, fracos, essas coisas. Você repara que ele é rápido. Fim de papo. Uhum. Ele não parece ser tipicamente inteligente, ele é mais inteligente do que uma ave que eu e você encontraríamos na rua, mas provavelmente menos inteligentes que as invocações mais inteligentes do que ele, sabe? As outras que falam e que, né, Uhum, sim. sabem técnicas ninjas e afim. E o tempo vai se passando, o frio vai te destroçando, a barriga vazia torna tudo mais difícil. E quando você se dá conta, o dia já se tornou noite. Você respira fundo. O Fernandinho já te abandonou. Junta as mãos. E esse é seu último teste. Mais uma vez. Um D20 mais 4, Izumi. 22. Você faz os selos, junta as mãos, coloca elas duas no chão. E imediatamente... duas invocações. Fernandinho e Recruta. Por favor, descreva o Recruta. O Recruta é uma águia mesmo agora, ele não tem nenhuma cadeira de coruja, diferente do Fernandinho Jr. Ele é um pouco maior, ele cabe mais ou menos no ombro. Ele parece alguém de combate, ele tem mais ou menos como se fosse um capacete meio romano, meio de combate. Uhum, Ele tem um bico bem... A parte mais principal dele é o bico, que é um pouco mais grande do que o do resto. uhum. A coloração dele é mais ou menos cinza. E ele já é do tamanho de uma águia de verdade. Sim. E esse fala. Eu olho pra eles, imediatamente olho pra baixo, pra tentar compreender mais ou menos exatamente como é que eu fiz. E eu fico tipo, olhando um pouquinho pra tentar entender. Você olha pra baixo, sua visão já tá turva da exaustão, da fome, do frio, do cansaço, de tudo. E a última coisa que você consegue ouvir antes de você desmaiar é a voz do Recruta falando: chefe, quem é esse chefinho? O que tá acontecendo? Chefe? Chefe! E os seus olhos vão fechando, seus joelhos vão caindo na neve. E a última coisa que você vai ouvindo antes de apagar é o Recruta dizendo: chefe! Enquanto você cai na neve. Desmaiado. Porém, vencedor. Algum tempo se passa. Vocês jantam, comem tudo que conseguem e um pouco mais e tentam se preparar. Amanhã vai ser um dia longo. Uma noite de sono
no calor, com a lareira crepitando. Uma noite de sono em paz. Talvez alguns de vocês não consigam dormir. Talvez alguns de vocês passem a noite em claro, olhando pro teto e ouvindo o som da lareira. Talvez alguns de vocês durmam o sono dos justos, sabendo que amanhã vocês têm um grande dia. Talvez o mais importante até agora. E na manhã seguinte, vocês são acordados, primeiramente, com o som de uma invocação enorme. Grande o bastante para que a fumaça propelida dela cubra a casa que vocês estão e um pouco mais. E logo depois, pelas janelas, vocês conseguem ver um olho de coruja grande o bastante para cobrir uma das janelas, encarando vocês. E vocês só ouvem um que cobre a casa por dentro. Abrem as portas e vem a sensei de vocês em uma coruja maior do que um ônibus de circulação. Gigantesca. Da cabeça dela, ela acena pra vocês e fala: pessoal, sticks, pessoal. Prazer. Ela sorri e fala: nós temos trabalho a fazer. E por favor, não morram. Eu teria que preencher papelada demais.